Olá, tudo bem? Você conhece o método Drop Set para treinamento de hipertrofia? Você sabe o que o método Drop Set ou como o método Drop Set explora o nível de estresse tensional? E você sabe dizer para quem efetivamente o método Drop Set é mais indicado para a otimização da resposta de hipertrofia muscular? Nós vamos falar sobre isso neste vídeo. Pessoal, vamos lá então. Vamos discutir aqui, conhecer um pouco mais sobre o método Drop Set para treinamento aí na musculação de hipertrofia muscular. Quando a gente fala do método Drop Set, o que significa o método? O termo significa o termo em inglês, drop é queda, set série, portanto o método Drop Set é aquele que eu realizo uma série com o peso em queda, com o peso diminuindo. É isso que significa o termo, então, Drop Set, série em queda. Como é que seria a aplicação dele? A estrutura do método Drop Set. Depois, na sequência, atenção, fique aí, porque nós vamos ver o princípio por trás do Drop Set. Por que ele é um método adequado, indicado e avançado para hipertrofia muscular? Então, como é a estrutura do método? A aplicação dele. Primeiro a aplicação, depois o princípio por trás do método. Vamos lá. Então você começa a série, seja qual exercício for, eu vou lá no supino, eu vou no leg, eu vou no puxador, qual for o exercício, você vai iniciar uma série de drop set com peso de mais ou menos 80 a 85% de 1 RM. Mas, Cássio, se eu não fizer o teste de 1 RM, tudo bem, eu particularmente indico que haja teste de repetições máximas para conduzir um processo de treinamento resistido. Tem até o teste aqui no nosso canal. Mas você não faz o teste, tudo bem. Mas você tem que ajustar aí um peso para cada exercício que estiver realizando, que fique em torno, o número de repetições com esse peso, fique em torno de 5 a 7 repetições praticamente máximas, eu chamo isso de quase máximas ou máximas. Isso é mais ou menos, para a grande maioria dos exercícios, algo em torno de 85% de 1 RM. Então ele vai lá, vai colocar um peso para fazer em torno de 5, 6, 7 repetições, praticamente máximas ou máximas. Não adianta colocar um peso que faça 5, 6, 7, mas ficam sobrando 3, 4, 5, 6 repetições. Não é essa a proposta do método. E aí nós vamos entender já já por quê. Então o primeiro momento da série começa com peso em torno de 80 a 85% de 1 RM, que o indivíduo realiza aí de 5 a 7 repetições, praticamente máximas ou máximas. E agora? Agora eu vou para aquilo que eu chamo do próximo estágio da série. Sem nenhum intervalo de descanso, não pode haver descanso, no máximo em coisa de 5 segundos só para ajustar um peso. Então, se for um peso livre, um treino com a barra, com peso livre, alguém tem que estar ajudando para ir ajustando, tirando o peso. Se for numa máquina qualquer, você só está ajustando ali o pino, e aí o tempo de intervalo aqui não dá nem de 5 segundos. Então, agora eu vou para o próximo estágio. Aí eu vou retirar mais ou menos 10% do peso que tinha lá, nessas primeiras 5 a 7 repetições, retiro mais ou menos 10%, eu tenho agora algo em torno de 70 a 75% de 1 RM e vou fazer mais 5 a 7 repetições, que se eu comecei no primeiro estágio do drop da série com um peso ajustado para esses 5 a 7%, aí eu retiro mais ou menos 10% de 1 RM, não é retirar 10% do que tinha ali, é 10% do que seria 1 RM, aí eu tenho algo em torno de 70% a 75% de 1 RM, que realmente eu consigo fazer em torno de 5 a 7 repetições, praticamente máximas ou máximas. De novo, não é retirar o peso que estava ali no primeiro estágio da série, com as primeiras 5 a 7 repetições, e colocar aqui um peso, fazer 5 a 7, mas ele aguentaria 10, 11, 12, 13. Não é essa a proposta do método. Aí eu não tenho a exploração do estresse tensional do jeito que o método se propõe, estará errado. Então, de novo, retiro mais ou menos 10% lá de 1 RM, pode ter sido estimada, e aí o indivíduo vai com 70 a 75% de 1 RM, fazer algo em torno de 5 a 7 repetições, quase máximas ou máximas.
não tem erro. Se tiver isso aqui, mais ou menos, de peso, ele não aguenta fazer mais do que 5 a 7, na maioria dos eles vão ser praticamente máximas. Aí o método está adequado, o estresse tensional que eu estou gerando no músculo está adequado. Fez essas 5 a 7, aí eu retiro mais 10%, mais ou menos, aí ele vai para o terceiro estágio da série em queda, está caindo, ó, o peso está diminuindo. Aí ele vai ter um peso em torno de 60% a 65% de um RN, que se for realmente isso, ele aguenta de novo mais 5 a 7 repetições máximas. Vai tirar aleatoriamente, mais uma vez a regra. Não pode ser simplesmente faz 5 a 7 aguentando muito mais. Tem que fazer o ajuste à queda. Tem que ser para que fique em torno de 5 a 7 praticamente máximas ou máximas. Tá legal? Aí depois, fez essas 5 a 7, vai para um quarto estágio da série, aí ele vai retirar mais ou menos 10%, vai ter lá na barra algo em torno de 50% a 55% de um RN. Vai conseguir fazer mais 5, 6, 7, quase máximas a máximas de novo. E aí vai para o último estágio da série. Posso parar por aqui, Cássio, com algo em torno de 50%? No quarto estágio? Pode. Posso fazer até o quinto estágio? Pode, depende do que você quer em termos de estresse tensional e de volume geral para a série. Aí eu vou lá, retiro mais ou menos 10%, vai ter quase nada de peso na barra, algo em torno de 40% a 45% de um RM, que o indivíduo faria em torno de 30 e tantas a 40 repetições, mas ele não aguenta, não consegue. Aí ele vai fazer mais 5, 6, 7, no final, soma tudo, sejam 4 ou 5 estágios, ele vai ter feito na série inteira algo em torno de 25 a 30 repetições praticamente máximas, ou máximas, em cada um dos estágios. Só vou fazer um parênteses aqui, notem que quando eu começo com peso realmente adequado, em torno de 85% de um RM, eu aguento fazer 5, 6, 7 ou até de 85% a 90%, é o que a gente aguenta. Aí a retirada de mais ou menos 10% de um RM a cada estágio, com 70% a 75%, se eu fosse começar uma série com 70% a 75% de um RM aqui em cima, o indivíduo aguenta, qualquer um aguenta em torno, na maioria dos exercícios, 10 a 12, 13, 14 repetições máximas. Mas como eu vinha dessas 5 a 6 aqui, eu não consigo, por isso que normalmente com esse peso, vai conseguir isso. E aí em todos os estágios da série, eu tenho possibilidade de realizar em torno de 5 a 7 repetições praticamente máximas. Porque eu vou gerando ao longo dos estágios da série, eu entro para cada um dos estágios em queda e eu estou em fadiga acumulada. Por isso eu não consigo realizar o número de repetições que eu realizaria com o peso, por exemplo, de 60% a 65% de um RM, vai realizar 14, 15, 18, 20 máximas, mas ele não consegue. E aí, qual é o grande princípio aqui por trás do método? Quando você começa aqui a série com algo em torno de 85% de um RM, você tem recrutados os 3 tipos de fibra. Fibra do tipo 1, tudo que é fibra 1, praticamente tudo que a gente tem em 2A, e um contingente grande das fibras 2B ou 2X. Quando eu faço a série 5, 6, 7 repetições com esse peso, não são todas as fibras que entram em fadiga. Quem entra em fadiga primeiro? As fibras 2B. Algumas das unidades motoras 2B vão entrar em fadiga, mas eu ainda tenho muita gente, mais unidades 2B, e as demais que ainda têm muito para realizar, ainda não foram levadas ao seu limite de trabalho. E aí eu retiro mais ou menos 10%, eu entro para o próximo estágio com as do tipo 1, 2A, e vou colocar pequenininho assim, algumas 2B. Quando eu consigo fazer aqui mais 5, 6, 7, praticamente todo o restante das 2B fadigou e algumas 2A. Aí eu vou retirando e vou diminuindo o número de fibras. Aí eu já não tenho aqui com 60%, 65% de uma RM, praticamente mais nenhuma unidade 2B. Uma ou outra consegue ser recrutada de novo, que fadigou lá no primeiro momento da série, no primeiro estágio. Aí eu entro para a próxima com menos fibras recrutadas. Por isso que o peso de 60% a 65% de uma RM parece muito pesado.
Eu aguentaria fazer quase 20 repetições máximas, mas não consigo fazer 7, porque eu tenho menos fibra recrutada, eu tenho menos unidade motora. E cada vez as menores, as do tipo 2B, vão saindo, vão fadigando, porque elas fadigam primeiro, depois fadigam as 2A, e a cada uma que eu vou aqui retirando, eu tenho menos unidade motora do tipo 2A, menos fibra 2A e mais 1, e até a última aqui ficam praticamente as fibras do tipo 1. E isso aqui já parece um peso enorme. Por quê? Porque antes eu levantaria com uma infinidade de fibras e agora eu tenho poucas, porque eu vou fadigando as unidades motoras desde a 2B para 2A para 1. Como eu vou diminuindo o número de fibras recrutadas a cada estágio da série, o peso fica mais pesado, obviamente. E aí o que acontece? O nível de tensão que eu descarrego por área de micrômetro quadrado em cada um dos estágios é praticamente máximo a todo momento, e eu vou descarregando maior nível de tensão em unidades motoras 2A e 1 que os outros métodos não conseguem atingir, pela proposta de ficar com um peso sempre mais alto, né, na faixa mais de hipertrofia. É por isso. Esse é o princípio por trás do Drop Set. Eu vou diminuindo o recrutamento das unidades maiores para as intermediárias e para as menores, e entro em cada estágio do método, da série, em cada estágio da série, lembra que não tem recuperação, não tem intervalo aqui, é direto, é uma série inteira de 25 a 30 repetições, eu entro em cada estágio da série com menos unidades motoras, e vou saindo das 2B para 2A e descarregando mais tensão nas unidades motoras menores, 2A e 1. E eu aumento, por conta do número de repetições que a gente realiza, eu aumento o tempo de tensão. Qual é a ideia básica da hipertrofia? É tensão com tempo de tensão. Dá uma olhada no nosso vídeo aqui sobre carga de treino na musculação e sobre bases fisiológicas da hipertrofia, mostrando justamente isso. E para quem estuda um pouco mais disso, né, a história de tempo sob tensão. Eu não uso essa terminologia. Há 20 anos eu falo de tensão ótima por tempo ótimo, a relação tensão com tempo de tensão, intensidade com volume. Isso é para qualquer tipo de treino, para qualquer capacidade motora, e a hipertrofia ou a força não seria diferente, né? Então, tempo sob tensão é tensão com tempo, intensidade é tensão, tempo é volume de treino. Essa é a ideia, você aumenta o estresse tensional. O estresse tensional vem da relação tensão com tempo de manutenção dessa tensão. O Drop Set consegue fazer isso. Olha o tempo da série. 25, 30 repetições máximas com alto nível de tensão por área de micrômetro quadrado, porque eu vou diminuindo o número de unidades motoras. 25, 30 repetições, eu tenho aqui 1 minuto e 15 a 1 minuto e meio de tempo da série. Portanto, eu tenho de 1 minuto e 15 a 1 minuto e meio, 1 minuto a 1 minuto e meio de tempo de descarga de tensão alta ao longo da série inteira de treino. Esse é o princípio. Por isso o Drop Set é o método mais avançado de treino de hipertrofia. Por quê? Quais são os métodos avançados? São aqueles que descarregam mais tensão e mantêm essa tensão por muito mais tempo. Aqui um. Vejam depois os nossos demais vídeos falando de outros métodos menos avançados, métodos mais iniciantes, intermediários e avançados, para entender exatamente aquilo que eu defendo muito, que é saber pedagogizar o treino. Qual o momento dentro do processo, num aluno iniciante, com 1 mês, 2 meses, 4 meses, 7 meses, 8 meses, ao longo do processo, qual o melhor momento para entrar, para ingressar, né, e para se utilizar cada um dos métodos de treinamento. Porque cada um dos métodos explora o estresse tensional de uma forma muito específica, muito peculiar. Quem prepara para quem? Qual o melhor momento de aparecimento de cada um dentro de um processo de treino para gerar os melhores estímulos e, portanto, as melhores respostas de hipertrofia, para evitar que o pessoal comece a ter uma diminuição da resposta hipertrófica precocemente, porque o processo não foi conduzido de forma mais coerente do ponto de vista estimulatório. Tudo bem? Vejam todos os nossos vídeos. Está aqui, então, esse é o método, portanto, Drop Set, e é um método que, para ser aplicado, precisa, né, de outros menos agressivos e menos avançados, menos tensionais do que ele.
como, por exemplo, repetições máximas, que é o método da exaustão, a repetição forçada, que é o método que realiza repetições supramáximas, o método da queima, um biset, o triset, são todos métodos que dentro de um processo deveriam aparecer antes do drop set, porque preparam tensionalmente e metabolicamente, até em termos de acidose, preparam para o drop set. E aí quando o músculo do aluno, do atleta estiver pedindo o drop, ele aparece. Tudo tem o seu momento dentro do processo de treino. Então esse é um vídeo para começar a entender também e auxiliar mais em relação a esse processo de treinamento resistido, conhecendo então o drop set e o princípio por trás dele, ou seja, como ele explora o estresse tensional, a tensão com o tempo de tensão, o que eu, caso, chamo de tensão ótima por tempo ótimo de tensão. Vejam o nosso vídeo falando sobre as bases fisiológicas da hipertrofia para entender melhor isso tudo. Espero que tenha ficado claro, tenha entendido o que é o método, o princípio e a aplicação dele e utilização dele no processo, e convido para assistirem, vocês assistirem os demais vídeos nossos aí no canal sobre a hipertrofia muscular. Obrigado, pessoal.